Alô, meus irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 67º pecado que Israel cometeu. Vamos ler 2 Reis capítulo 17, versículo 17, que diz: Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Esse pecado de número 67 é um pecado que mostra claramente que Deus não se agrada de adivinhações. Não, que Deus não se agrada de agouros, coisas dessa natureza. Também não se agrada que crianças sejam mortas, passadas pelo fogo. Passadas pelo fogo, isso não é uma coisa comum, não. Isso é um ato dos mais cruéis da história da humanidade. O ser humano, ele tem o direito de defender-se. E às vezes, na defesa do ser humano, ele chega a ponto de tirar a vida de outrem. E o que ocorre? Nestas circunstâncias, a lei julga que, devido ele lutar pela sua sobrevivência, ele tirou a vida de outra pessoa. É previsto em lei. Mas sempre o mais fraco, aquele que tem mais dificuldade em defender-se, é o que a lei protege. Claro, porque ele não pode defender-se. Aqui no caso, nós encontramos o quê? Que Israel apartou-se de Deus. Não pensem vocês que mesmo aqueles que são chamados por Deus não chegam ao ponto de afastar-se de Deus e cometer coisas horríveis perante os olhos do Eterno. Israel andou por muitos lugares e nestes países eles viram coisas, deuses, rituais e copiaram. E entre estas coisas estavam as adivinhações. A adivinhação é uma coisa maligna. O ser humano não tem o direito de saber nada por adivinhação, porque em muitíssimos casos os demônios estão envolvidos nisto. Começa com a simples brincadeira. O pregador, olha, diz, neste lado direito, tem uma pessoa que está sofrendo dos rins. Está sendo necessário fazer uma cirurgia, mas Deus vai lhe dar vitória. Ora, numa grande multidão, não é só uma pessoa que sofre dos rins, não é? São muitos. Se levanta uma pessoa e diz, não é você, não é este aí. Então o povo fica alarmado. O povo fica admirado pela revelação que o pregador teve, quando, na verdade, isso é a lei da probabilidade. O que é a lei da probabilidade? Vou dar um exemplo.
numa escola que tem 1.000 alunos, normalmente morre um por ano, ou de acidente, ou de doença. Lei da probabilidade. Vocês entendem? Então, lei da probabilidade. A maioria, quase esmagadora dos casais, eles têm filhos. Então, se a pessoa no casamento profetizar que está vendo filhos, ele está dizendo uma coisa comum. O óbvio do óbvio. Mas aquela pessoa que não tem entendimento do que está acontecendo, pensa que é uma revelação divina, quando não é. Ele está falando dentro da lei das probabilidades. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, ele segura em qualquer coisa para se manter no controle. Isto tem também a ver com o controle do ser humano sobre o outro. Vocês sabem que não precisa muito para uma pessoa ter controle sobre a outra. Basta ele provar que ele tem poderes acima do normal. Em uma dessas ilhas do Pacífico, tinha casos extraordinários de feiticeira que todo ano saía do seu casebre, olhava para os guerreiros e determinava quem tinha que morrer. Então ela era muito temida. Todos faziam o melhor que podiam para agradá-la. Porque imaginem vocês, cada ano todos os homens estavam sob o olhar dela, e se ela dissesse no dia marcado que aquele homem tinha que morrer, ele morreria. Porque eles pensavam que ela tinha poderes além da normalidade. E assim, mesmo o mais ignorante, se ele conseguir isto, ele tem o poder. E com o passar do tempo, ele começa a inventar outras coisas, como: esta noite eu vi pássaros voando, e tinha um pássaro sendo perseguido, e este pássaro, segundo o Senhor me revela, é você, que está sob uma grande perseguição. Todos os homens do mundo e mulheres passam por perseguição. Diga-me um homem que não é perseguido neste mundo. O mendigo de rua, o industrial, o motorista, o professor, o político. Qual é o homem que não sofre perseguição? Mas eles fazem isto. Agouros para destruição do ser humano, e ainda passavam os filhos pelo fogo. Vocês já imaginaram o que é uma mãe gerar um filho que tem 1 mês de vida, não sabe nem o nome, não sabe nem que existe, não sabe que está sobre o planeta Terra, não sabe nada desta vida. E a pessoa afastou-se tanto de Deus que o demônio agora tem um controle sobre ele. E crianças, nos dias de Israel, eram queimadas vivas. Isso me dói muito. Quem pode dizer à dor que uma criança que é queimada viva passa? Quem pode saber quando nascem gêmeos numa tribo indígena e um tem que morrer
ser enterrado vivo, quem sabe explicar a dor que aquela criança sente? Quem sabe? Mas a ignorância campeia. O pecado está em todo lugar. Ataca homens e mulheres, instituições, ataca a igreja. E o assunto pecado foi esquecido. E não se lembram mais dos seus antigos pecados, como diz a Bíblia. Antigos pecados que ainda hoje são praticados. Se você crê em agouros, se você não tem pena de que crianças venham a ser queimadas vivas ou abortadas, você está muito longe de Deus. Você está muito longe de ser um ser humano. Busque a presença do Todo-Poderoso, porque o pecado um dia vos há de achar. E a palavra diz que um dia o pecado será encontrado na vida do homem, como foi encontrado na vida de Acã. E foi uma coisa horrível e triste para a sua família. Portanto, há adivinhações. Não pertence aos pregadores nem ao povo de Deus. Há muitos anos que eu venho suspeitando que pregadores estavam usando hipnose. Isso eu estou dizendo há mais de 40 anos atrás. Eu já percebi algum poder de hipnose na igreja. E agora está claro. Já estão estudando hipnose para dominar o povo. Mas Deus abomina esse tipo de coisa dentro da casa de Deus. E um dia o homem pecará pela última vez e terá que encontrar-se com o seu Criador. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que o Senhor te ama e quer te abençoar. Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Amém e amém.